Salve, salve fãs do esporte! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Legends of Speedway. Hoje estamos aqui para mais um fim de semana duplo da NASCAR Cup Series e NASCAR Brasil, em Nashville e Interlagos. A chegada da NASCAR Brasil Series ao Autódromo de Interlagos representa a união da maior franquia do automobilismo das Américas com o templo do esporte a motor brasileiro. Com isso, agora você vai conhecer a história do autódromo mais importante do nosso país. Nos anos 1920, o engenheiro britânico Louis Romero Sampson comprou uma enorme área na zona sul de São Paulo. A sua ideia inicial não era fazer apenas um autódromo, mas sim criar uma cidade satélite de luxo para a elite paulistana, que incluiria hotéis, moradias, comércios e praias artificiais. O urbanista francês Alfred Agache visitou o local e notou que o terreno ficava exatamente entre dois grandes lagos artificiais, as represas Billings e Guarapinga. Ele associou a paisagem à região suíça de Interlaken, que significa entre lagos. O nome foi adaptado e assim nasceu Interlagos. O autódromo foi inaugurado oficialmente em 12 de maio de 1940. O traçado original era um monstro de 7.960 metros de extensão. Era uma pista incrivelmente técnica, caracterizada por curvas rápidas e longas descidas e subidas que aproveitavam a topografia natural do terreno, além de um anel externo de altíssima velocidade. O piloto Arthur Nascimento Júnior foi o grande vencedor da primeira corrida de automóveis realizada na pista. Em 1975, o piloto brasileiro José Carlos Pace conquistou em Interlagos a sua única vitória na Fórmula 1. Pace era um talento puro e muito querido pelo público paulistano. Ele faleceu de forma trágica em 1977 num acidente de avião. Em 85, o autódromo foi rebatizado oficialmente como Autódromo José Carlos Pace, em sua homenagem. No final dos anos 1980, a Fórmula 1 havia se mudado para Jacarepaguá, porque a pista antiga de Interlagos estava demasiado perigosa, esburacada e ultrapassada para os novos padrões da FIA. Para recuperar a corrida, o autódromo passou por uma reformulação radical em 1990. O traçado foi encurtado para os atuais 4.390 metros, tornando-se mais moderno e seguro. Durante as obras, o lendário Ayrton Senna propôs uma chicane em descida logo após a reta principal, para ligar o circuito antigo ao novo miolo. O desenho foi aprovado e batizado como o mítico S do Senna. A Fórmula 1 regressou em 1990 e nunca mais saiu de lá. Indo agora para os detalhes técnicos do traçado atual, a pista conta com 4.390 metros de extensão e possui 15 curvas. Além disso, o circuito tem um desnível gigante, tendo ao todo 43 metros de variação de altura. A parceria com a NASCAR americana trouxe uma roupagem completamente nova para as corridas em Interlagos. Os carros ganharam um visual agressivo dos muscle cars americanos, os tradicionais números gigantes nas portas e novos procedimentos de pista, como a icônica largada em fila dupla, estilo oval, adaptada para o circuito misto. Em 2023, Interlagos foi o palco da histórica terceira etapa do campeonato, marcando a consolidação dos novos carros em uma das pistas mais exigentes do país. Foi nesse asfalto que o público brasileiro entendeu a dinâmica da nova categoria. Corridas extremamente físicas, com carros andando lado a lado no S do Senna e na subida dos boxes. No curto e intenso histórico da NASCAR Brasil desde 2023, alguns pilotos se destacaram como os mais eficientes nas corridas de São Paulo. No topo de tudo, temos Victor Gens com 3 vitórias. Em seguida, Júlio Campos e Kai Chiancan contam com 2 vitórias cada. Gabriel Casagrande e Léo Torres venceram uma vez. Enquanto a nossa versão acelera no circuito misto de Interlagos, a divisão principal americana bota o pé no porão do Nashville Super Speedway, o maior circuito feito 100% de concreto de toda a NASCAR.
A relação da NASCAR com a Music City é antiga. Nas décadas de 70 e 80, eles corriam em um circuito curto local chamado Fairgrounds. Mas, na virada do milênio, a categoria precisava de uma pista moderna na região. O Nashville Superspeedway, localizado em Lebanon, Tennessee, abriu as portas em 2001. De início, a pista recebia apenas as divisões de acesso, como Xfinity e Truck Series, e a IndyCar. Mesmo com ótimas corridas, o circuito sofria por não conseguir uma data no calendário da categoria principal. Sem o dinheiro da divisão de elite, a pista faliu e parou de receber corridas nacionais após 2011, virando praticamente um autódromo fantasma por uma década. Em 2021, em uma das jogadas mais surpreendentes da NASCAR moderna, a pista foi reaberta após uma reforma massiva. Ela finalmente ganhou a sua tão sonhada data na NASCAR Cup Series. O sucesso de público foi tão estrondoso que o circuito virou parada obrigatória e fixa no calendário. Nashville não é um oval comum. Ele quebra totalmente o padrão dos ovais intermediários da NASCAR por conta de suas especificações únicas. Tamanho exótico. Ele tem 1,33 milhas de extensão. É uma distância incomum, ficando exatamente no meio do caminho entre um circuito curto como Bristol e o intermediário tradicional como Charlotte. O desafio do concreto. O concreto não retém calor como o asfalto, o que muda completamente a aderência conforme o dia vira a noite. Além disso, ele destrói os pneus muito mais rápido. Conforme os carros passam, a pista vai acumulando farelos de borracha cruéis, abrindo várias linhas de corrida. Inclinação: 14 graus nas curvas. Não é uma inclinação super íngreme como os 31 graus de Daytona, o que exige que o piloto use bastante o freio na entrada das curvas para apontar o carro, gerando muitas ultrapassagens na base do para-choque com para-choque. Como a Cup Series só começou a correr lá em 2021, a lista de reis do concreto é curta, mas pesadíssima. Cada corrida até o momento rendeu vencedores diferentes, sendo eles Kyle Larson, Chase Elliott, Ross Chastain, Joey Logano e o mais recente Ryan Blaney. Diferente da grande maioria das corridas, não só da NASCAR, como do automobilismo como um todo, quem vence em Nashville não leva um troféu para casa, mas sim uma guitarra Gibson Les Paul autêntica pintada à mão com artes da pista. Do asfalto místico e sinuoso de Interlagos às placas brutais e implacáveis do concreto de Nashville, esse fim de semana duplo deixou claro que o DNA da NASCAR não conhece fronteiras. Independente do formato ou do hemisfério, a essência do automobilismo de Stock Cars permanece viva. Disputas porta com porta, pilotos andando no limite absoluto e o público vibrando a cada curva. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, considere deixar o seu like e se inscrever para mais vídeos como esse. Nos vemos por aí, a toda velocidade nesse fim de semana duplo, com a NASCAR Brasil em Interlagos e NASCAR Cup Series em Nashville.